chegou o momento de você tirar as suas dúvidas. Concede aqui no programa Piracicaba Agora. Matheus Heller aqui conosco, tirando as dúvidas sobre aposentadoria. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Pegou chuva aí fora ou não? Não, agora não. Agora à tarde. não. Bom vai ser agora à noite, tomara que chova, né? A Mônica falou que durante a noite vai chover. Dá uma esfriada um pouco. Não, mas melhor ainda. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234. Perguntas sobre aposentadoria. Olha, se você tiver dúvidas também sobre pensão por morte, amparo, recursos, auxílios, revisões, tudo isso, a Concede tem aí toda a equipe preparada para tirar as dúvidas. E você pode aproveitar agora ao vivo, hoje, terça-feira, Matheus aqui no programa Piracicaba Agora, o telefone está na tela, 2534-1234. Pode ligar e tirar as suas dúvidas. Tem pergunta já com a Maria. Vai lá, Maria. Já tem pergunta aqui na internet, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Maria? Boa noite. Olha só, a Meirilane, ela disse que o marido dela trabalhou numa firma, Matheus, e ele saiu. E a empresa não está pagando o FGTS do marido. Ela pergunta para você como ele faz para receber esse seguro. Sim. Maria, respondendo a pergunta da Meire, ele trabalha numa empresa e a empresa não está fazendo um depósito do fundo de garantia. O que eu oriento a Meire passar para o seu esposo é que verifique junto ao INSS se a empresa também está deixando de fazer as contribuições previdenciárias, pois se ele não está pagando o fundo de garantia, provavelmente também não esteja fazendo o recolhimento das contribuições previdenciárias. E Maria, essa dúvida que a Meire tem é muito importante porque em caso de não recolhimento da contribuição previdenciária, isso irá afetar no momento em que esse trabalhador for pedir a sua aposentadoria, em que pese o fato do empregador não recolher o INSS não é motivo, nunca foi, para que o INSS negue o seu benefício. Por quê? Se o empregador, se o patrão não paga o INSS, mas você tem o vínculo empregatício anotado na sua carteira, o INSS deve sim reconhecer esse período de trabalho. O não repasse das contribuições previdenciárias é crime. O nosso Código de Penal brasileiro prevê que a pessoa que desconta do funcionário o fundo de garantia, desconta do funcionário as contribuições previdenciárias e não as repassa para o Ministério da Previdência Social ou para a Caixa Econômica Federal, incorre em crime. E pelo crime, ele pode ser preso. Então, esse empregador que não vem fazendo os recolhimentos previdenciários e não vem repassando o fundo de garantia à Caixa Econômica pode ser preso. O que a Meire deve fazer é ir até a Caixa Econômica somente para verificar de fato se as contribuições não estão sendo repassadas. Vai com a carteira profissional, o empregador, ou melhor, o empregado, que é o marido dela, e verifica se estão depositando o fundo de garantia ou não. Pega a carteira profissional, vai até o INSS e verifica. O INSS verifica isso na hora, é tudo muito rápido, se estão repassando as contribuições previdenciárias. Caso isso não esteja acontecendo, o que eu oriento é comunicar com o máximo de urgência o Ministério do Trabalho e essa pessoa pode ser presa pela Polícia Federal. 19h14, estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller, Concede, tirando as suas dúvidas, e tem telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? Lindáurea está falando. Lindáurea, tudo bem, Lindáurea? Qual o seu bairro? Dependência. Dependência, bairro Independência aqui. Eu queria saber, meu esposo, ele aposentou, e depois que aposentou, ele trabalhou mais uns 5 anos, mais um pouco, né? Ele tem direito de... Não sei lá, se tem direito nesse tempo que ele trabalhou depois de aposentado, mexer com a aposentadoria dele, sei lá, esse tempo pode entrar na aposentadoria dele? Sim. Boa pergunta. Dona Lindaura, muito boa noite. Eu entendi perfeitamente a pergunta da senhora.
O esposo da senhora se aposentou e continuou trabalhando e pagando as contribuições para o INSS. E a dúvida, Neto, é a dúvida de milhões de trabalhadores, milhões de brasileiros, milhões de brasileiras que se aposentam e continuam trabalhando. Muitos porque querem, muitos porque ainda são novos e ainda querem continuar trabalhando, mas muitos trabalhadores, infelizmente, Neto, porque se aposentam e o valor da aposentadoria é muito pequeno. O trabalhador ganha R$3.000 e se aposenta, um exemplo, com R$1.500. Nossa, se pegar R$1.500, pois muitas vezes a aposentadoria corresponde a um salário mínimo e pouco. Em razão disso, o trabalhador não pode parar, deveria parar se quisesse, porque se ele pagou o INSS sob R$2.000, R$3.000, então deveria se aposentar com R$2.000 ou R$3.000, mas não é desta forma que o Ministério da Previdência Social faz o cálculo da sua aposentadoria. Ele aplica um fator previdenciário que tira do seu benefício cerca de 45% do seu benefício. Nesses casos, o que o trabalhador, o que o aposentado tem que fazer? Continuar trabalhando, porque senão ele não consegue manter o seu padrão de vida. E ele continua trabalhando e continua pagando o INSS. E essas contribuições, o que ele faz? Reverte algum benefício para ele ou não reverte? Neto, sem a desaposentação, não reverte. A única forma que tem de reversão é através da desaposentação. Muitas pessoas, inclusive, aposentam-se e continuam trabalhando mais 15, 20 anos. E essa pessoa não consegue uma nova aposentadoria, pois no INSS ninguém recebe 2, 3 aposentadorias. O que as pessoas recebem é pensão por morte mais aposentadoria. Mas 2 aposentadorias no INSS não. E essas pessoas se aposentam e continuam trabalhando. O que fazer? Entrar com um processo de desaposentação. Desaposentação é o ato jurídico que quer dizer o quê? Cancelar o primeiro ato de aposentadoria e aposentar-se novamente, com essas contribuições que foram feitas ao INSS após se aposentar. Vale a pena, Neto? Em alguns casos, sim, talvez na maioria, mas em alguns casos não vale a pena. Para saber se vale a pena a desaposentação ou não, tem que fazer um cálculo. A Concede faz esse cálculo. Se a pessoa continuou trabalhando mais 5 ou 10 anos, não importa. Nós fazemos um cálculo para quanto irá o valor do benefício. Se a pessoa se aposentou com 1.500 e continuou pagando o INSS sob 2, 3, 4, 5 salários mínimos, provavelmente a desaposentação valerá a pena. E nós fazemos esse cálculo, mas é importante que seja feita essa análise. Eu conheci um segurado, Neto, que foi até o Juizado Especial Federal, que pode, inclusive, e pediu a desaposentação. Sem calcular antes. Sem calcular antes. E como é um direito dele, o juiz, muito sabiamente, concedeu a desaposentação, sem fazer o cálculo que ele deveria ter feito antes, o segurado. E aí, o INSS cumpriu a determinação do juiz e desaposentou esse segurado. De R$ 1.800, caiu para R$ 1.400. Nossa. Por isso, da importância de uma análise do processo, da importância de se fazer um cálculo, se compensa ou não compensa fazer a desaposentação. Por isso que a Concede ela faz esse cálculo para você. Né? Existem inúmeros lugares, né, onde você pode ir. Né? A Concede, com a sua equipe preparada, tanto a desaposentação ou a aposentadoria no cálculo correto, a Concede prepara para você. Ao você fazer uma visita, entrar em contato com a Concede vai preparar e vai apresentar para você. Olha, se você fizer a desaposentação, você vai receber X. Isso vai compensar para o senhor e para a senhora?
Claro que todos têm esse direito, né? Todos têm esse direito. Agora, a gente precisa saber se isso vai valer a pena para nós. Quantos trabalhadores, como nossa amiga acabou de ligar, né, do bairro Independência, dizendo, meu marido continuou trabalhando durante 5 anos. Então, será que meu marido tem esse direito a acrescentar? Vou ganhar mais? Então, tem que fazer esse cálculo. Por isso, a Concede está aqui em Piracicaba para ajudar o senhor e a senhora a se aposentar e conseguir aumentar a sua renda. Você falou uma coisa, né? Eu não quis interromper, mas assim, é exatamente isso, aí tem que concordar. Muitos trabalhadores acabam indo ao trabalho novamente porque a renda não dá, Matheus. É insuficiente. É insuficiente para pagar aluguel, para pagar os remédios, né? Que é uma época que a gente necessita, né? O decorrer da vida é assim, a gente trabalha tanto, chega na hora de se aposentar, remédio é quase inevitável, né? Tem que comprar o remédio para pressão, enfim. Como é que a gente consegue com o salário que a gente ganha? E Neto, é exatamente como muito bem você disse, no momento em que o trabalhador mais precisa do governo é no momento da aposentadoria, é no momento em que ele adquire uma certa idade. Ele paga por 30, 35 anos a Previdência Social e no momento em que ele mais precisa, o governo retira de um direito dele 40, 45%. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234. Hoje é terça-feira, Matheus Heller conosco, que é a Concede. Você pode participar ao vivo, 2534-1234, pergunta com a Maria. Vai lá, Mar. Matheus, olha, a Ivanete, lá de São Pedro, participando com a gente, ela disse que ouviu falar uma conversa aí que os médicos do programa Mais Médicos, eles não podem conceder uma carta auxílio-doença. A Ivanete quer saber se isso é verdade. Sim. Ivonete, muito boa noite, inclusive boa noite a todo o pessoal de Águas de São Pedro, assim como também de São Pedro. Neto, a pessoa para requerer o benefício no INSS, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, ela nem precisa, na verdade, de um atestado médico. Porque o próprio médico perito do INSS é quem irá falar se ela precisa se afastar ou não precisa se afastar. Para conseguir o auxílio-doença, é preciso que a pessoa seja portadora de uma incapacidade total e temporária, ou seja, ela está hoje sem condições de trabalhar, mas daqui a um tempo voltará a ter condições. Então essa pessoa receberá o auxílio-doença. É por um tempo que ela recebe. Chama-se auxílio-doença, mas no meu ver deveria chamar-se auxílio-incapacidade. Não basta ser portador da doença, tem que ser portador da incapacidade. Se essa incapacidade for permanente, ou seja, a pessoa não possuir mais condições de voltar ao seu trabalho, ela tem direito a aposentar-se por invalidez. Os atestados médicos, embora não sejam pré-requisitos para levar-se a uma perícia médica, é bom sim que o segurado, que a segurada, que o trabalhador leve a perícia, na perícia médica ou atestado médico. Por quê? O perito do INSS, ele vai ter 5, 10, 15 minutos para avaliar o teu caso. E se o senhor, a senhora, já faz um tratamento com o médico há anos, ele pode sim dar um atestado médico, não dizendo se a senhora tem que ter o auxílio-doença ou se a senhora tem que ter a aposentadoria por invalidez. Isso não cabe a ele, isso cabe ao perito do INSS. Mas se ele é médico da senhora, se ele trata da senhora, ele tem condições de falar desde quando ele trata da senhora, qual que é a patologia que a senhora tem e se a senhora está com condições de trabalhar ou não. E aí o médico perito do INSS, ele vai relatar, o teu médico, melhor dizendo, os sintomas. Quais os sintomas a senhora possui, qual a medicação que a senhora possui e faz uso. Isso é um dever do médico da senhora passar, e não importa a qual convênio ele faça parte, se é Unimed, se é Ampla ou se é Mais Médicos, ele pode sim fazer isso. Constatar se está incapaz ou não, cabe ao médico do INSS. Ao vivo aqui com a Concede, o telefone da Concede é o 3422-0018, Matheus Heller aqui respondendo as perguntas. Daqui a pouquinho eu passo o endereço certinho, que fica aqui em Piracicaba, na Governador. Daqui a pouquinho a gente passa o endereço. Tem pergunta que chegou ali com a Maria e tem telefone também. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Jair. Jair, tudo bem, Jair? Qual o seu bairro?
Aqui é o Cantagalo. Cantagalo assistindo o programa Piracicaba agora. Jair, pode fazer sua pergunta para o Matheus, fique à vontade. Sim. Boa noite, doutor. Boa noite, Jair. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber que a minha esposa tem 55 anos de idade. E ela tem 27 de contribuição. Se ela aposenta. Sim. Jair, muito boa noite, primeiramente. Boa noite Ao senhor, boa noite a toda a família. Para se aposentar, mulher por tempo de contribuição integral, quando eu digo integral, é sem que haja o desconto de 70, de 30 ou 20, 25%. É necessário que a mulher tenha pelo menos 48 anos de idade e um tempo mínimo de 25 anos, mais o pedágio. O pedágio não se dá para calcular apenas passando a informação de 27 anos. Nós precisamos saber quanto tempo ela tinha lá em 98 para poder calcular o pedágio. Mas, Jair, tudo isso nós fazemos no escritório. Se ela já tem 55 anos de idade e já tem 27 anos de serviço, é muito provável que ela já tenha direito à aposentadoria proporcional. É aquela aposentadoria que é concedida com menos que 100%. Apenas para não confundir os nossos telespectadores, não existe idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição integral. O que eu quero dizer com isso? Que se a mulher tem 30 anos de serviço e se o homem tem 35 anos de serviço, não precisa ter idade mínima, pode se aposentar. O caso da esposa do Jair é que ela quer se aposentar com menos de 30 anos, ela quer se aposentar proporcional. Nesse caso, ela tem que ter 48 anos, 25 anos de serviço e mais o pedágio que nós podemos calcular no escritório. Olha, anota o endereço da Concede aqui em Piracicaba, você que está assistindo de São Pedro, Rio das Pedras, alô Santa Bárbara, um forte abraço aí, a Silos ali, né, o pessoal assiste, sim, já ligou aqui, moradores ali da Avenida Silos, que pega também a TV Beira Rio, muito obrigado pela audiência, presta atenção no endereço, o Matheus vai passar para você. Neto, nós estamos localizados na rua Governador Pedro de Toledo, 632. A Governador é a principal rua de Piracicaba, é a rua do comércio. Nós estamos muito próximos, tanto ao terminal intermunicipal, para as pessoas que vêm da região, como também ao nosso terminal. As pessoas, então, que vêm de ônibus têm acesso fácil ao nosso escritório, assim como também as pessoas que vêm de carro. Nós temos ali várias vagas na Rua Governador ou na rua que corta, a Rua 13 de Maio. As pessoas podem ali estacionar, há várias vagas para as pessoas. Então, para o senhor que vem de carro ou vem de a pé, é totalmente possível ir até o nosso escritório, localizado na Rua Governador Pedro de Toledo, 632. Aí o endereço, olha, tem pergunta com a Maria, só que primeiro o telefone, tem gente na linha. Alô, boa noite. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, quem está falando? Cecília. Ô Cecília, tudo bem? Qual é o seu bairro? Centro. Moradora do centro, Cecília? Pois não, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Não, eu já aposentei proporcional com 25 anos de serviço e 48 anos de idade, certo? Hoje eu estou com 61 anos de idade e depois que eu parei de trabalhar, eu trabalhei mais, que eu me aposentei, aliás, eu trabalhei mais 10 anos registrada, certo? Eu entrei com a desaposentação no Supremo e foi negado a questão de 3 meses. O que eu devo fazer? Sim. Cecília, muito boa noite. O processo de desaposentação é um processo, como eu disse, que antes de entrar é necessário fazer um cálculo para ver se compensa fazer a desaposentação ou se não compensa fazer a desaposentação. O que é importante deixar muito claro aos nossos telespectadores é que o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte máxima no Poder Judiciário, ainda não proferiu, ainda não disse nenhum parecer sobre ser constitucional a desaposentação ou não ser constitucional a desaposentação. Então, provavelmente, essa decisão que a senhora, dona Cecília, recebeu no processo da senhora, não seja uma última decisão,
Porque o Supremo ainda não decidiu. Nós temos milhões e milhões de aposentados que estão aguardando uma decisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal é a última decisão. Até chegar lá, muitas pessoas ganham um processo e já começam a receber a desaposentação, outras ganham e o juiz determina que se espere a decisão do Supremo, e outras, os juízes dizem o quê? Não existe desaposentação e não tem direito, mas cabe ao advogado recorrer e, quando chegar em Brasília, esperar. O que é importante deixar muito claro é que, no caso da senhora, provavelmente não foi uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Haja vista milhões e milhões de aposentados estarem esperando o STF dar uma decisão se existe, se é possível, melhor dizer, aposentar-se e desaposentar. Ao vivo aqui com o Matheus Hélio, você pode participar conosco, 2534-1234. Tem pergunta que chegou com a Maria, né, Maria? Diga lá para nós. Sim, Matheus. Olha, a Julieta, lá da Vila Fátima, ela diz que trabalha e tem uma sobrinha de 7 anos que mora com ela e que é totalmente dependente. Ela pergunta se é possível colocá-la como dependente no INSS na empresa, Matheus. Sim. A Julieta é filha dela? É sobrinha. É sobrinha, sim. A sobrinha, como dependente no INSS, não tem. Não existe na legislação previdenciária, quando nós buscamos o decreto 3.048, no seu artigo 22, ou na lei 8.213, no seu artigo 16, ela fala quem são os dependentes. Os dependentes são o pai, a mãe, os filhos menores de 21 anos, ou se forem maiores de 21 anos, eles têm que ser inválidos. Os irmãos menores de 21 anos, ou se forem maiores, têm que ser inválidos. Mas sobrinhos, a lei não determina que seja um dependente. O que pode acontecer é um menor tutelado. O menor que está sob a tutela da tia, ele tem direito a ser beneficiário. Para isso, não basta que ela tome conta desse sobrinho. É necessário que no Poder Judiciário ela consiga a tutela dessa criança, tornando-se então a tutora, a responsável por ela. E aí, vindo acontecer qualquer coisa com ela, a sua sobrinha terá direito aos benefícios previdenciários ou aos benefícios do direito civil. Olha, ao vivo aqui uma aula, né, sobre explicação, tirando as dúvidas do público de Piracicaba. É a sua oportunidade, 2534-1234, todos os dias, a Concede ajuda aí centenas de aposentados, centenas de trabalhadores, né? É a contribuição direta aí da Concede, do Matheus, de toda a equipe, né? Que eu dou os parabéns aqui, porque o que recebe de pessoas, né? O aposentado que vai de ônibus urbano, o aposentado que vai aí de ônibus intermunicipal até o centro de Piracicaba, até a Rua Governador 632, conversar com a equipe e aí esclarecer, né, sobre a aposentadoria, as dúvidas. Você, trabalhador, você merece aposentar, né, com um salário aí digno, né? São muitas brechas, e infelizmente a gente só aposenta uma vez. Então a experiência que a gente tem acaba sendo aí para toda a nossa vida. A gente aposentou e fica ali com aquela aposentadoria, acho que aquele valor é realmente o justo, e aí deixa aí de receber o que seria, né, o real. Então, procure a Concede, tire suas dúvidas. E tem telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Antônio, é Neto, né? Isso, pois não, Antônio, fica à vontade. Neto, a minha pergunta é a seguinte, Oi. é para o Matheus. Pois não. É para o doutor Matheus. É Pois o seguinte, eu trabalhei 34 anos e me aposentei. Só que quando eu me aposentei, eu continuei trabalhando em outros lugares, mas registrado em carteira, pagando INSS e tudo. Então, eu trabalhei mais 20 anos além dos 34 que eu aposentei. Então, eu queria saber se tem direito na desaposentação, se melhora o meu salário, o que eu posso fazer?
Puxa vida, né? Você acabou de dar esse exemplo, Matheus, falando que é aposentado, que fica durante 20 anos ainda trabalhando, 10 anos. Nosso amigo acabou de ligar e está dizendo isso para nós. Ele aposentou 20 anos ainda trabalhando. Essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Sem dúvida. Neto, os exemplos que nós damos aqui são os exemplos reais. Como muito bem disse o Neto aqui, é a realidade do nosso povo brasileiro. É a realidade de um povo que acorda às 5 horas da manhã e trabalha até altas horas, que faz mais de 12 horas por dia de trabalho, que faz hora extra de sábado, de domingo, de feriado, para poder levar à sua casa o pão de cada dia, para poder levar aos seus filhos o leite. E, infelizmente, no momento em que esse trabalhador mais precisa do governo, porque em toda a sua vida ele usou a sua força de trabalho para pagar impostos, e que não são poucos, são muitos impostos, e quer o governo federal agora imputar aos trabalhadores mais impostos com a vinda da CPMF. E mais impostos. Pagamos impostos desde o nascimento até o falecimento, e no momento em que o trabalhador mais precisa do auxílio e do direito, porque é dever do Estado e direito do trabalhador, uma aposentadoria justa, uma aposentadoria digna e que lhe garanta o direito a comprar os seus medicamentos, a sua alimentação e a poder ter dignidade. Ele não tem, porque a sua aposentadoria lhe é reduzida em 40% no valor do seu benefício. O nosso telespectador, de nome Antônio, aposentou-se e continuou trabalhando mais 20 anos da sua vida. Por que será? Porque a sua aposentadoria foi altíssima? É óbvio que não. É porque para continuar sobrevivendo no Brasil, com o valor das aposentadorias, é quase que impossível. Razão pela qual o trabalhador é obrigado a voltar ao mercado de trabalho. No caso do nosso telespectador, ele tem sim direito à desaposentação. Ele aposentou-se, continuou trabalhando mais 20 anos. O que nós temos que ver, Neto, é se vale a pena. Muitas vezes a desaposentação chega a dobrar o valor do benefício. Tem que saber se após aposentar ela continuou trabalhando e ganhando salários altos. Se os salários foram baixos, provavelmente não compensará a desaposentação. Mas, seu Antônio, assim como também todos os nossos telespectadores, nós temos um programa que faz cálculos. Se compensa aposentar, se compensa desaposentar, para quanto vai o valor do benefício, antes de ingressar com uma ação judicial, para que o senhor não fique, porque pode acontecer do senhor não fazer cálculo e ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos com um processo em andamento na justiça e lá no final ver que o senhor não tem, que o senhor tem direito, mas que não compensa fazer a desaposentação, pois o valor vai diminuir. Então, antes disso, convém, seu Antônio, fazer um cálculo e isso nós fazemos. Ao vivo aqui, com o Matheus tirando suas dúvidas, né? Olha como é importante tudo isso que a gente está prestando aí, você que está em casa assistindo, de repente você vai se aposentar o ano que vem, né? Começo de janeiro, ou agora vai se aposentar, então você não pode perder o seu tempo e tirar todas essas dúvidas da Concede. O telefone é interessante a pessoa ligar para marcar um horário, que são muitas pessoas que procuram, né, Matheus? É até importante, inclusive, você falar isso, porque nós recebemos várias pessoas e que são de fora de Piracicaba e que vêm querendo ser atendidas no dia. E nós temos sim aberto a agenda, eu desço para atender, nós somos em várias pessoas lá e nós estamos atendendo pessoas que vêm de fora da cidade, sem marcar horário, e nós atendemos para que a pessoa não perca a viagem. Mas aqui a gente dá um alerta que o senhor e a senhora, por favor, ligue, agende um horário, a nossa agenda está bem extensa, as consultas começam às 7h30 da manhã e acabam às 5h30 da tarde, não paramos nem para o almoço, então o senhor pode ligar no 3422-0018, para quem é de fora de Piracicaba, DDD 19 3422-0018. Ligue, agende um horário e fale conosco. Deus, muito obrigado pela sua participação. Terça-feira de volta aqui. Obrigado, Neto. Para a gente ajudar a população de Piracicaba aí. Sem dúvida, sempre. Muito obrigado. Concede no programa Piracicaba Agora.